Estamos iniciando, nesse momento, a nossa live da Sobeste, aqui pelo nosso canal no Instagram. Gostaria de convidar a nossa enfermeira, que estará hoje com a gente, a Maiara. Oi, Maiara. O pessoal já está começando a entrar. Oi, Maiara, vamos ver se você já conseguiu entrar, tudo bem? Olá, boa noite a todos. Boa noite, bem-vinda, Maiara Raposo. Obrigada, Adriana. Pedimos desculpas aos colegas, 1 minuto só de reparos técnicos, digamos assim, mas já estamos ao vivo com nossos colegas. Hoje, no nosso dia, vamos iniciar a nossa live. Bem-vinda, Maiara. Muito obrigada, Adriana. Pessoal, o nosso tema hoje... Pois não, quer falar, Maiara? Não, pode continuar. Boas práticas em prevenção e tratamento de lesões associadas ao uso de EPIs em tempos de Covid-19. Eu sou a enfermeira Adriana Cabral, tá, do Amazonas. Sou estomaterapeuta de Sobeste. Sou mestranda do curso de mestrado de Ciências da Saúde aqui da Universidade do Amazonas. Faço parte da seção Sobeste Amazonas como secretária. Atuo na coordenação do Núcleo de Educação Permanente da Associação CGAN, aqui em Manaus, e sou intensivista também pela ABENT. A nossa convidada hoje é a enfermeira Maiara Raposo. A Maiara também é estomaterapeuta de Sobeste, da Bahia, terra maravilhosa, né, Maiara? Mestrando do curso de mestrando profissional em Ciências e Tecnologias aplicada à regeneração tecidual pela Unifesp. Membro da seção Sobeste Bahia, também secretária, e ela é enfermeira estomaterapeuta do Centro de Atendimento a Feridas e Estomias do Hospital São Rafael. Também é enfermeira estomaterapeuta da Clínica do Enfermeiro. Parabéns, Maiara. E na sua formação também intensivista pediátrica e neonatal. Nesse momento eu vou passar a palavra a Maiara, como hoje é o nosso dia, o início da semana da enfermagem, que nós sabemos que vai de 12 a 20, né? Termina com o dia 20, que é o dia do técnico de enfermagem, e hoje a Maiara vai iniciar fazendo uma homenagem aos nossos colegas. Sua palavra. Boa noite a todos, agradeço o convite da Sobeste, de estar aqui podendo contribuir nesse dia tão especial, que é o nosso dia, né? E eu preparei um texto para vocês, que eu acho que representa um pouco do que nós somos. Né? Então, nossos olhares sempre foram focados no cuidado com a pele do paciente, a fim de prevenir e tratar lesões. Porém, hoje, o mundo nos coloca em uma outra posição, na posição de estarmos olhando para nós. Né? E hoje, no dia 12 de maio de 2020, o dia do enfermeiro, o dia em que poderíamos ter escolhido outros temas para falar nessa live, né, em que poderiam ser temas de agradecimento, de homenagem, de heroísmo, mas não, nós escolhemos nos cuidar dos nossos profissionais. Nossa profissão nasceu do combate pela vida, em contextos de guerra, de redenção e caridade. Agora trazemos a ciência e a tecnologia para agregar ainda mais segurança a todos os personagens que montam esse cenário. Na certeza de que escolhemos a vida e respeitamos a morte, que conhecemos os efeitos da química e da empatia, na certeza de que apenas o reconhecimento não é suficiente e que essa data acende nossa luta por melhoria, eu digo a você, nós somos o que escolhemos ser. E que sejamos cada dia melhores. Eu passo a minha palavra agora para a Adriana, que ela também preparou uma homenagem para o nosso dia. Então eu passo a palavra, Adri. Tá ok, mãe. Gente, é uma honra e recebemos todos os aplausos nas janelas, pois nós realmente merecemos. Porém, merecemos mais.
Merecemos salários justos, uma jornada de trabalho digna, que não nos leve ao adoecimento físico e mental pela exaustão. Merecemos um dimensionamento correto das equipes e ainda, principalmente, merecemos estar protegidos dos riscos inerentes à nossa profissão. Lamentavelmente, no cenário atual, o Brasil tem 13 mil enfermeiros afetados pelo novo coronavírus. E 98 colegas nossos já perderam suas vidas. Estes números poderiam ser diferentes caso as orientações sanitárias tivessem sido seguidas nas unidades, mantendo afastados dos seus postos de trabalho os profissionais que fazem parte do grupo de risco, e ainda se houvesse disponibilidade de equipamentos de proteção individual suficientes e adequados para os que estão na linha de frente ao atendimento dos pacientes vítimas do coronavírus. Os olhos do mundo inteiro estão voltados para você, para nós. Que possamos, no ano da enfermagem declarado pela OMS, escrever essa história, nos tornando melhores, mais fortes e valorizados por nossas autoridades. A pandemia vai passar. Não esqueçam, vocês são importantes para todos. E você, que está nos assistindo, é o amor da vida de alguém. Maiara, vamos começar a falar sobre as práticas em prevenção e tratamento de lesões associadas a EPIs, que faz parte da nossa proteção, tá? Então, eu gostaria de passar a palavra a você, para falar sobre... Então, gente, estamos aqui hoje para falar sobre as boas práticas na prevenção e no tratamento das lesões por pressão associadas aos EPIs. E o que são essas lesões? Diante do enfrentamento da Covid-19, hoje nós necessitamos o uso constante de equipamentos de proteção individual. E esse uso constante tem trazido várias lesões associadas a ele, pelo uso por várias horas. Que equipamentos são esses? É a máscara N95, também conhecida como a PFF2, os óculos de proteção, o face shield, as toucas, além das luvas. Então, esses são os equipamentos. Só que esses equipamentos, após várias horas de uso, eles podem gerar lesões. E essas lesões são chamadas de lesão por pressão, associadas a dispositivo médico, que neste caso são os equipamentos de proteção individual. Essas lesões, elas são resultantes não só de pressão, mas também de fricção e cisalhamento. Então, no caso das máscaras e dos equipamentos, às vezes eles escorregam, eles saem do local e gera essa fricção e esse cisalhamento na pele do profissional. Tá? Essas lesões, elas são extremamente dolorosas, geram muito desconforto para o profissional e isso impacta não só na sua qualidade de vida, mas também na qualidade da assistência prestada a esses profissionais, a esses pacientes, desculpa. Além de que essas lesões, elas são porta aberta para infecção, tá? Então, nós precisamos entender como elas acontecem, né, que é através da pressão, fricção, cisalhamento, mas vale ratificar também que a umidade, o excesso de umidade da pele, deixa ela mais suscetível a esses tipos de lesão. Tá? Então, elas recebem a mesma classificação das lesões por pressão clássica que nós conhecemos. Estágio 1, estágio 2, estágio 3, estágio 4 e a não classificável. Né? Como já está consolidado essa classificação. Tá? As recomendações que nós vamos discutir hoje aqui nessa live, elas estão em constante aprimoramento. Por quê? Porque todas essas recomendações são baseadas na opinião de especialistas. E vários estudos estão ocorrendo em paralelo a hoje, né, essas opiniões. Então, amanhã tudo pode ser mudado. Tá? Então, eu estou passando aqui para vocês, eu e a Adriana vamos passar para vocês a recomendação que tem até hoje. Tá? Então, amanhã, por isso que novamente várias lives vêm acontecendo e várias vezes acontecendo o aprimoramento das falas, tá? Então, pelos estudos que estão acontecendo em paralelo.
Maiara, muito bem colocado. Tem muita gente entrando, eu não estou conseguindo acompanhar, mas depois, pessoal, vou tentar voltar um pouco e a gente vai falar algumas colocações. O pessoal aqui está todo te parabenizando, agradecendo as homenagens, tá? A Tiara Coelho está dizendo que a orelha já não aguenta mais, a Maiara vai já falar, Tiara. Muitos colegas entrando, muita gente te homenageando. Já vi que a Maiara tem um fã-clube, né, Maiara? Muito bom saber isso. Show. Elogiando a Sopeste também. E vamos seguindo aqui, Maiara. Eu gostaria de perguntar, existe uma forma de aplicação dos EPIs na face? Uma forma que minimize esse dano, tá? Alguma maneira de garantir segurança da vedação, porque a vedação, a gente sabe, suma importância para que ele não contraia esse agente, né, essa infecção. E minimizando exatamente isso, o surgimento das lesões por pressão. Então, Adriana, existe sim, né? Então, nós seguimos as recomendações das indústrias produtoras das máscaras, tá? Então, ela existe uma forma correta de aplicação, tá? Então, eu vou pedir a sua ajuda para fazer a demonstração da colocação da máscara, tá? Então, inicialmente, é necessário prender o cabelo, que é importante, tá? Então, o cabelo precisa estar totalmente preso, né? Cabelo preso. Exatamente. Pessoal, é uma live que é a nossa realidade, tá? Então, nada de tudo muito montado, não. O enfermeiro não estaria nem com esse batom, mas como a gente está apresentando, né? Exato. Então, Maiara, vamos lá. Então, ocorre a aplicação da máscara. A máscara, normalmente, ela tem uma aparência de um bico de pato, como a Adriana está demonstrando para vocês, tá? Ela tem Maiara, só um segundo. Só que todos entendam que a gente já teria passado por todo aquele processo de higiene das mãos, todas as etapas, que seria outra live, né? A gente vai demonstrar só a colocação, ok, exato, pessoal? Exato. Vamos lá. Então, sempre lembrando da higiene das mãos, né? Como a Adri falou, mas a aplicação da máscara, ela tem duas hastes de elástico, tá? Para ajustar na vedação. Então, nós temos uma superior e uma inferior. Então, depois faz a aplicação, Adri, coloca ela ajustada, sempre pegando na região frontal da máscara. Lembrando que essa haste de ferro que encontra-se no dedo da Adriana, ela é para ficar na região nasal. Então, nós passamos o primeiro elástico, ele deve ser o elástico superior, que deve ficar acima da região auricular, tá? Posteriormente, nós aplicamos a segunda haste de elástico, que é essa que nós passamos na região occipital, tá? Ela nunca deve estar embolada, porque se ela estiver embolada ou mal posicionada, ela não vai garantir a vedação correta. Uma coisa importante é apertar não significa vedar. Então, nós precisamos utilizar, como a Adriana está demonstrando, os dois dedos, o segundo e o terceiro quirodáctilo, para fazer um ajuste proporcional nas duas regiões em cada lado da face, tá? Então, esta é a forma correta de fazer o ajuste da máscara na face, nessa região da haste de ferro. Nunca deve ser utilizado o primeiro e o segundo quirodáctilo de apenas uma mão, tá? Porque ele acaba exercendo uma pressão além do que a haste suporta e ela acaba lesionando, aumentando a pressão nessa região. Outra coisa importante de ser falada é o ajuste do elástico, tá? Então, o elástico, ele tem duas hastes que ela pode ser ajustada. Isso vai depender do fabricante, tá? Então, algumas são na lateral, outras são na região posterior. E você vai fazer o ajuste para que ela fique confortável, nunca apertada, tá? Então, esta é a forma de aplicação. A forma de remoção, nós fazemos o processo ao contrário. Então, nós retiramos... Lembrando que, um detalhe importante, tá, gente? Precisamos, após a aplicação da máscara, fazer o teste de vedação. Na verdade, não é o teste, é a verificação de vedação. Como é que ela deve ser feita, essa verificação? Nós colocamos as duas mãos, faz a demonstração, Adri, tomando a maior parte da máscara possível que nós conseguimos. Então, nós vamos inspirar e expirar. E ela deve fazer este movimento,
significa que ela está bem acoplada ao rosto e ela não está escapando para o ambiente. Tá certo, gente? E nós podemos também sentir o vazamento do ar na lateral dela. Pode ser na região inferior do mento ou ela pode ser na região lateral das bochechas. Então, isso pode acontecer. Se caso esteja assim, nós precisamos reajustar ela, talvez apertar um pouco mais o elástico e novamente reajustar a haste de ferro, tá? Na hora da remoção dessas máscaras, ela segue o processo ao contrário. Então, nós vamos retirar primeiro a haste inferior, tá? Da forma que a Adriana está demonstrando. E depois nós retiramos a superior, sem tocar na máscara. E essa máscara vai ter a durabilidade que o fabricante recomenda ou que os consensos e o Ministério da Saúde estão recomendando, tá? Elas devem ser armazenadas num local seco, dentro de um envelope de papel ou algum outro papel que possa ser utilizado para guardar esse equipamento. Tá certo, gente? Então, esse é um ponto extremamente importante para a gente prevenir lesões, que é o uso correto do equipamento de proteção. Hoje nós sabemos que a maior queixa dos profissionais é em relação à máscara, tá? Então, por isso que a gente fez a demonstração. Nós sabemos também que existem outras lesões e a gente vai discutir um pouquinho mais na frente sobre os outros EPIs. Voltei. Um pouquinho mais assanhada. Vamos lá, pessoal. Então, sobre a demonstração, pessoal também demonstrando aqui. Foi perguntado aqui, Maiara, com relação à demonstração, como esses ajustes, mas eu acho que a Maiara colocou bem, Keila. Se tiver mais alguma dúvida, pode perguntar mais abaixo, tá bom? Parabéns novamente, explicação maravilhosa. Ok. A verificação da vedação, sim, super importante, com certeza. Qual o tempo ideal, Maiara? Existe um tempo ideal para o nosso colega, para o enfermeiro permanecer com a máscara continuamente? A gente sabe que, diante do cenário atual, ele faz toda essa paramentação e ele tem que permanecer paramentado. Como que está sendo essa orientação? Então, nós sabemos que o uso contínuo dos EPIs, acima de 4 horas, ele já gera desconforto e já é propenso a acontecer lesões. Então, qual que é a recomendação? Que nós podemos fazer o alívio da pressão dessa máscara, então nós podemos remover ela e dar uma leve oxigenação dessa pele. E até mesmo que a névoa que se forma da nossa respiração, ela seja evaporada, para que a umidade seja, na verdade, secada, né? Então, é extremamente importante essa remoção, tá? Lembrando sempre, gente, que ela deve ocorrer numa área não crítica, tá? Então, o profissional, quando ele estiver fora da região crítica, né, que pode ter aerossóis de coronavírus, tá? Então, eles devem sair dessa região e fazer esse alívio. Outra sugestão extremamente importante é revezar essa máscara com a máscara cirúrgica. Por quê, gente? Nós vemos muitas vezes que esse profissional, além do momento que ele está na assistência direta ao paciente, ele está usando em outros momentos a máscara. Então, nesses momentos em que ele não está na área crítica, ele pode sim estar usando a máscara cirúrgica para proteger ele, tá, das gotículas que tem nos outros ambientes, e ele em si vai oxigenar essa pele e ter uma boa, um risco menor de causar lesão. Uma coisa extremamente importante, gente, todas essas recomendações devem ser seguidos também os protocolos institucionais de acordo com o serviço de comissão de infecção hospitalar de cada hospital, tá? De cada instituição. Então, tem que seguir a CCIH, tá bom, gente? Perfeito, perfeito. Vamos lá, excelente. A Adriana Farezinha já deu aqui uns coraçõezinhos. Maiara, com relação aos locais de acometimento dessas lesões pelo uso de EPIs, quais os principais locais que a gente tem visto? Então, tudo vai depender do EPI que vamos utilizar, tá?
Então, em relação às máscaras, podem acontecer na região nasal, zigomático e mento. Nós vemos muito acontecer, às vezes, aquele profissional que tem o que a gente chama de papada, então ele pode também sim apertar nessa região. Nesse local onde tem a haste de plástico, tá? É a haste de silicone da máscara, que passa na região superior e abaixo da orelha. Também na região retroauricular, por conta do óculos de proteção. Na região da fronte, por conta da touca elástica e também em relação ao face shield. Outro detalhe importante que nós não devemos deixar de lembrar, que nós não temos só lesão por pressão relacionadas ao EPI. Nós temos também as fissuras, os ressecamentos devido ao uso de luva, tá? Então, nós devemos também atentar para o cuidado com as nossas mãos. Certo. E que cuidados esse profissional deve ter com a pele? Né? Uma colega colocou mais nas mensagens anteriores que o excesso do uso do álcool também, né, nessas mãos. Exato. Que cuidados eles devem ter com a pele, tanto na face como das mãos? Então, a recomendação é sempre lavar a pele, sempre utilizar sabonete com pH levemente ácido, tá, gente? Este é o pH natural da pele, levemente ácido. Então, nós vamos sempre procurar um sabonete com este pH para fazer higiene, tá? Outra coisa importante é a utilização de hidratantes, tá? Esses hidratantes, eles devem ter compostos calculados, tá? De hidratantes, de umectantes e também ativos de hidratantes equilibrados, tá? Nem muita umidade, nem pouca umidade. Lembrando que é um local que vai ser exposto à umidade da transpiração, tá certo, gente? Esse hidratante, ele deve ter uma secagem rápida e ele deve ter uma boa evaporação, tá? Outro detalhe importante, ele não pode ter lipídios, que são os óleos, como, por exemplo, algum hidratante com AGE, com outros tipos de óleos. Por que não pode ter? Porque ele pode ocorrer o deslocamento da máscara. E então, a gente tem a ação da fricção, no caso na pele, e ele pode ocorrer também a perda da vedação do equipamento, tá? Perfeito. Uma colega perguntou aqui, ainda com relação à máscara, né, 95, Eliane. Eliane pergunta, posso tocar na região frontal da máscara que foi reutilizada? Então, isso é uma discussão ampla, tá? Eu acho que isso aí já merecia até uma outra live, em relação a toca ou não toca, tá? Paramentar e desparamentar, assim, né? Exatamente. Então, é realmente uma questão de comissão de hospitalar, de controle de infecção hospitalar, tá, gente? A recomendação do fabricante é essa, tá? Essa que a gente passou de fazer o teste, de pegar na máscara, esta é a recomendação do fabricante. Mas lembro a vocês que nós devemos seguir o serviço de controle de infecção hospitalar, tá? E a segurança do trabalho. Então, vão ter instituições que vão orientar vocês. Pode pegar na máscara, ratificando que a mão deve ser lavada e muito bem lavada após. Vão ter instituições que vão dizer que não pode se pegar na máscara, tá? Mas a verificação da vedação é uma recomendação do fabricante, para garantir que a máscara está no local e ela vai garantir a vedação. Certo. Ainda sobre a máscara, para a gente não deixar muito para trás, a Camila pergunta, onde pode ficar armazenado esse saco de papel com a máscara? Posso armazenar em um armário? Camila, posso responder? Claro, fica à vontade. Mayara também pode complementar. Claro. O ideal, vocês viram, eu fiz a demonstração do envelope, porque é o que a gente tem orientado, é o que as sociedades têm orientado, né? A gente sabe que, como a Mayara falou no início, são estudos que ainda estão sendo desenvolvidos, mas a indicação é o papel, porque o plástico vai gerar exatamente o aumento da umidade, né? Então, de forma que esse envelope, você pode até armazenar ele dentro de um recipiente plástico. Eu vi até um exemplo de um vídeo da nossa colega, que é referência nossa na terapia intensiva, da Renata Pietro,
que você identifica esse envelope, porque como nós falamos, isso aí dá outra live, mas só para responder a tua pergunta, você identifica com seu nome, pode usar um recipiente plástico sim, porém, a tampa desse recipiente plástico tem que ter alguns furos, para que não ocorra a umidade dentro do recipiente plástico, e aí você perde a durabilidade, você perde a ação da máscara, a gente perde aqueles dias que a gente tem para usar, tá bom? Maiara. Voltando, Adri, um pouco em relação aos cuidados com a pele, outro cuidado importante que nós devemos tomar é em relação à umidade. Como é que a gente pode controlar essa umidade durante o uso da máscara? Tá? Então, é fazer o uso de protetor cutâneo. Então, eu vou demonstrar aqui para vocês como é que a gente pode estar utilizando. Lembro que não devemos utilizar protetor cutâneo em forma de spray, porque pode atingir a região dos olhos e o profissional ele pode inalar o produto, tá? Então, nós utilizamos sempre na apresentação de suave. Então, nós vamos aplicar nos locais onde tem risco, tá? De lesões por umidade, onde eles estão expostos. Então, nós vamos aplicar esse produto. Ele é um produto de rápida secagem, então nós vamos aplicar. E ele tem que esperar 90 segundos para toda a sua evaporação, tá certo? Isso é extremamente importante, porque esses protetores cutâneos, eles selam o extrato córneo e previnem essa pele contra o excesso de umidade. E também com a fricção, tá, gente? Outra coisa importante posso usar creme barreira? Não é o recomendado. Por que não é recomendado o uso do creme barreira? Porque o creme barreira, ele dentro da sua composição tem lipídios, que foi o que nós falamos no item de hidratação da pele. Os cremes hidratantes, eles não devem ter lipídios. Então, por isso que nós não podemos utilizar os cremes barreiras na região da face, onde nós vamos aplicar as máscaras, os respiradores, né, também chamados, tá? Outra coisa importante de se cuidar da pele do profissional é em relação às luvas. Nós sabemos que os profissionais estão em uso constante das luvas e por muitas vezes eles fazem uso por horas de luvas, tá? Lembrando que não é só o contato com a luva, tá? Nós temos outro fator importante, a transpiração, o suor. A mão fica muito tempo em contato com essa umidade e essa umidade acaba gerando o que chamamos de maceração, que é uma dermatite associada à umidade, tá? Então, essa mão, ela está exposta a essa maceração e ela está exposta também às dermatites alérgicas. Qual é a recomendação? Vamos utilizar, sim, na mão o creme barreira. Então, aí sim nós podemos utilizar o creme barreira. Vamos fazer a aplicação sempre que é possível na nossa mão. Por quê? Porque o creme barreira, além dele ter componentes hidratantes que vão nutrir a nossa pele, eles também formam uma barreira selando o extrato córneo. Tá ok, gente? Então, sempre lembrar que pode sim utilizar creme barreira, mas nas mãos, na face não, tá? Perfeito. Outra coisa importante é em relação à dermatite alérgica. Nós sabemos que esse contato por horas com os produtos da luva, eles podem gerar dermatites alérgicas. Então, nós podemos, as recomendações utilizar pomadas de corticosteroides de acordo com a prescrição do médico, né, do dermatologista, no caso. Então, tá com dermatite alérgica, precisa sim se utilizar algum corticosteroides. Outra recomendação extremamente importante, gente, que nós devemos lembrar é a pele dos homens. Os homens, eles não têm costumes de olhar na prateleira da farmácia, olhar na prateleira do mercado, o pH do sabão, né, do sabonete que ele utiliza. Eles adoram sabão em barra, nós sabemos disso. Então, normalmente, esse homem não tem esse cuidado, tá? Então, nós devemos ter uma atenção maior hoje para os homens por conta disso. Lembrando que também eles podem ter microlesões por conta do barbeador, né? Durante a remoção da barba, que hoje nós sabemos que a recomendação da máscara é para se utilizar a máscara, retirar a barba, tá? E outra coisa importante eles não usam hidratante na pele. Dificilmente você vai encontrar um homem que tenha este cuidado e esta preocupação. Ou seja, ele com certeza vai ter a pele dele é mais vulnerável a
fricção, ao cisalhamento que acontece, ao ressecamento, rachadura e até mesmo ele já está mais propenso às lesões por pressão. Entendi. Tá ótimo, então. Uma colega nossa aqui, que eu não estou conseguindo, acho que são as iniciais, FESPOA, não sei se é de Porto Alegre, não sei se é Fernanda. Ela pergunta aqui, quais os documentos que recomendo para leitura sobre prevenção de lesão por pressão por EPI? Eu acredito que será divulgado, não é isso? Confirma, por favor. Então, junto com a gravação da live, nós preparamos um texto bem sucinto, tá? Para ficar junto lá no YouTube, na página da Sobest. Então, vocês podem acessar também depois, se ficar alguma dúvida e quiser novamente assistir a live. Então, tá lá e compartilhar com outros colegas que não pôde estar aqui. E lá tem algumas referências, tá? Hoje, nós devemos seguir a referência da NPIAP, que é como é que eu posso explicar? São os enfermeiros estomaterapeutas dos Estados Unidos que fazem uma reunião, tá? E soltam essas recomendações, tá? Então, eles são bem precisos. Então, nós temos vários outros também, dos estomaterapeutas do Canadá, nós temos o de Portugal. Então, tem vários materiais também no site da Sobest, vocês podem estar olhando. E também na página do YouTube, que eu vou soltar lá depois, tá? Tá ótimo. Maiara, Rita Palma, excelentes orientações, parabenizando. A Monela Laranjeira, Mone Laranjeira. Nunca recebi uma orientação tão perfeita quanto ao uso da máscara. Que bom, que bom. A Renata fala, verdade, usei a máscara sem as proteções e no final da manhã meu arcabouço nasal estava bastante dolorido. Verdade, Renata. Vamos lá. Ainda, Maiara, nós falamos sobre os cuidados, a hidratação. E com relação a lesões, quando essa lesão surge, quando ela inicia, quais os principais os sinais, o que é que ele deve observar que chama atenção, que já mostra que a gente já tem uma lesão ali instalada? Então, no local onde já se tem uma lesão, nós temos, o profissional ele vai sentir dor no local, hiperemia. Ele pode ter também flictenas, que são aquelas bolhas que formam, tá? Isso aí já é um grande sinal da lesão por pressão, tá? Pode ter também já ruptura da pele com ulceração. E nós podemos também ter os ressecamentos e as rachaduras, tá? Então, isso tudo vai deixar a pele vulnerável a infecções secundárias. E se o profissional apresentar desconforto durante esse uso do EPI, ou até mesmo observar uma lesão após a remoção, que conduta ele deve tomar? Então, no caso de desconforto, nós falamos anteriormente em relação ao alívio da pressão, tá? Então, nós temos a recomendação de revezar a máscara sempre que possível, quando não estiver no ambiente crítico, com a máscara cirúrgica, certo? E sempre que possível fazer esse alívio da pressão, com a recomendação de no máximo 4 horas de uso constante, certo? Outra recomendação hoje se tem muita dúvida em relação ao uso de coberturas na interface pele-máscara. Gente, uma coisa extremamente importante para a gente falar aqui não existe uma recomendação com evidência forte em relação ao uso dessa interface e garantir a vedação dessa máscara, tá? O uso da máscara, ele é prioritário para a prevenção na verdade, para a proteção do profissional de contrair o Covid, tá? Então, nós temos que lembrar sempre disso, tá? Então, para se fazer o uso de qualquer tipo de cobertura, deve sim passar por teste de vedação. Existe um teste que é feito dentro da indústria, ele é chamado de fit test, tá? Em que se coloca uma câmera, o profissional utiliza a máscara e ele inala produtos
tá? E é observado e testado a absorção desse profissional na região bucal, para ver se esse produto está entrando. Se estiver entrando e o profissional estiver sentindo gosto, ele garante que não está sendo eficaz a máscara, tá, gente? Então, precisa se fazer esse teste, tá? Hoje nós temos algumas recomendações, né? Nós vamos ler vários documentos em relação à proteção, inclusive a Sobest fez uma recomendação muito interessante, gente, que eu acabei me passando e não falei com vocês, quando eu falei sobre quais as recomendações vocês devem estar lendo, e a Sobest liberou uma recomendação em relação ao uso dessas coberturas. Sempre lembrando que a prioridade é a vedação da máscara, tá? Então, precisa sim fazer o fit test para se utilizar essas coberturas, tá? Então, hoje eu vou fazer uma demonstração para vocês das aplicações e dos produtos que nós temos no mercado, tá? Então, nós temos no mercado hoje o hidrocoloide, sempre lembrando que deve ser os hidrocoloides extra finos para a utilização, caso ele seja realmente feito o fit test e visto que não tem vazamento da máscara, tá? Então, você pode aplicar ele na pele, tá? Eu cortei menor, gente, tá? Só para demonstrar também para vocês. A recomendação é cortar com 2 centímetros de altura, e uma média de 5 a 10 centímetros, tá? O 10 centímetros, ele vai tomar toda a região nasal e zigomático, e se eu quiser só algum local que está me incomodando mais, eu posso estar cortando menor, certo? Então, nós podemos utilizar as placas de hidrocoloides extra fina, nós podemos utilizar os filmes transparentes, tá? Então, eu vou fazer aqui a aplicação para vocês. Lembrando que nunca deve fazer tensão durante a aplicação do produto, certo? Então, vocês não conseguem nem visualizar direito o material, porque ele é bem transparente, tá? Então, não sei se dá para ver na câmera. E nós também podemos utilizar as espumas de poliuretano extra fina, tá? Essas espumas, normalmente, ela tem uma adesividade de silicone. Então, eu vou demonstrar aqui para vocês, tá? Onde é que pode ser colocado também. E você, após Desculpa, gente. Os hidrocoloides e os filmes, eles vão fazer proteção contra a fricção, tá? Então, ele não faz alívio de pressão. Pressão só quem faz é a espuma, tá? Lembrando que também a gente já fez o uso do protetor cutâneo, tá? Então, nós podemos sim utilizar as coberturas de proteção, sempre fazendo o teste de vedação antes. É importante a vedação. Uhum. Tá? Outra coisa importante nós podemos... aqui, a Rosana. Só um minutinho, Adri. Nós podemos colocar na região frontal, na região de zigomático, nasal, mento e retroauricular, tá? Então, esses são os locais que nós podemos aplicar para proteger a pele. Perfeito. Essa observação que você falou, uma colega que está participando colocou bem aqui. Algumas colegas estão utilizando as espumas finas como interface, sempre observando exatamente o que a Mayara muito bem colocou, a vedação. Depende muito da realidade. Então, a vedação por segurança, né? Exatamente. Sempre lembrando, gente. Uma coisa importante, foi até bom você tocar nesse assunto, Adri, é em relação a não deve se confundir verificação de vedação com teste de vedação, tá? A verificação de vedação é aquela em que a gente aplica a mão e vê se está vazando. O teste de vedação, ele é feito com fit teste, tá? Então, é feito um teste realmente para se ver que não está ocorrendo a entrada de nenhum aerossol na máscara. Tá, gente? Então, precisa se fazer esse fit teste. Parabéns, pessoal dando parabéns para... Após a aplicação destas coberturas, e agora, como ele vai retirá-las? Como é que o nosso profissional vai fazer? Isso é um detalhe extremamente importante, tá? Porque muitos profissionais aplicam bem, mas não sabem remover. E muitas lesões são causadas pela remoção do adesivo, certo? Então,
As espumas de silicone, elas têm fácil remoção e elas são atraumáticas, certo? Então, vocês podem observar, elas são atraumáticas, não machuca a pele. Porém, o filme transparente e o hidrocoloide extra fino, nós temos uma técnica de remoção. Sempre remover a favor da pele, tá? Então, nós puxamos a pontinha e, nós fazemos a destruição do produto e ele remove sem causar lesões na pele, tá? Não arranca pelo, porque você destrói a adesividade do produto. Outra dica importante que nós podemos utilizar são os removedores de adesivo, que nos ajuda muito durante a remoção dos adesivos, tá? Então, nós temos na apresentação sempre de lenço, como eu falei, assim como o protetor cutâneo, nunca de spray, porque o profissional pode inalar o produto e ele pode cair na região do olho. Então, nós vamos fazer a aplicação do liberador do adesivo, tá? E aí, nós fazemos a remoção com a facilidade maior, certo? Então, ele facilmente remove sem traumatizar a pele. Olha, gente, como ele é fácil de remoção, tá? Então, esses liberadores de adesivo são excelentes para a remoção dos adesivos, tá? Maravilha. Rosana Azevedo está aqui confirmando a sua afirmação. Removedor de adesivos são excelentes. Excelente explicação. Todos gostando muito, todo mundo parabenizando. Então, já demonstramos a técnica. E no caso de lesões abertas, rompimento da epiderme, qual a conduta para o profissional? Estou aqui vigiando a hora, que nós já temos poucos minutos, não vamos conseguir ler todas as perguntas, tá? Mas vai ficar gravado, não é isso? Sim. Então, no caso de lesões já instaladas, hiperemia, ruptura da pele, deve-se utilizar a cobertura para tratamento dessa lesão de acordo com as características desse tipo de lesão. Então, se for estágio 1, nós vamos ter as recomendações das coberturas que podem ser utilizadas. Se for estágio 2, nós vamos procurar a cobertura que vai melhor gerenciar essas lesões. Então, o tipo de cobertura vai ser a depender das características das lesões, tá? De acordo com a avaliação da lesão. Tá certo? Suzete aqui dando parabéns. Eu acho que o fã-clube da Maiara está todo aqui marcando presença, o pessoal de Salvador, eu acredito. Maiara, em nome da Sobest, eu quero agradecer a sua excelente participação, explanação, tá? Foi um prazer essa interação nossa, esse momento, que venham os novos momentos, tá? Entre nós estomaterapeutas, nós enfermeiros. Eu gostaria de pedir, pessoal, que vocês fossem nas redes sociais da Sobest, curtam um vídeo que a diretoria da Sobest postou em homenagem ao Dia do Enfermeiro, tá? O vídeo está muito bonito, muito bem elaborado, muito bem feito. Então, é para vocês, é para todos nós, tá bom? Maiara, você pode encerrar, agradecendo também o pessoal, deixando a palavra. E da nossa parte, a gente diz que vai deixar salvo, tá? Vai ficar conforme de rotina nas redes sociais, tá bom? Na página da Sobest. Eu agradeço muito a Sobest de me fazer esse convite e agradeço muito a todas as estomaterapeutas, a você, Adriana, que nós compartilhamos várias figurinhas nesses dias, nos aproximamos muito. Ótimo. Então, eu agradeço muito essa interação. E muito obrigada a todos os enfermeiros que dedicam a sua vida, que dedicam o seu profissional para o cuidar do paciente. Sempre lembrando que o nosso foco é o paciente, mas hoje nós lembramos de nós, enfermeiros. Sim. Com certeza. Galera, muitíssimo obrigada, tá? Muito bom ler os comentários de vocês. Alguns, me perdoem, não deu tempo a acompanhar todos. É a primeira também que a gente acompanha, né, Maiara? Então, na próxima a gente vai ser um pouquinho mais ágil, tá? Mas, assim, todos muito importantes, todos muito estimulantes. E o caminho é esse. Nós temos que estar sempre unidas, tá? Porque é que a gente tem que estar mesmo junto uma da outra, crescendo junto.
E esse momento é nosso, esse momento é de vocês, para vocês, com muito carinho. Muito obrigada, boa noite. Um beijo em todas. Beijo para todo mundo. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.